Parabéns! Parabéns, Tatiana, os ouvintes que nos aturam há 5 anos e a todos os envolvidos, porque esse programa aqui só vai pro ar por causa de Janaína Barros. De Janaína Barros. Janaína Barros deveria ser o quê? A nossa principal homenageada? A pessoa que a gente tem que festejar hoje é quem? É, Jana. Janaína, gente. Obrigado, Jana. Jana. Então prepare-se, não tem roteiro. É um programa sem roteiro, Programa mas com sem muitas figuras roteiro. importantes. Vixe. Imagina o que vai ser. Esse programa com roteiro já é o que você conhece. Imagina um programa sem roteiro. Terceira e última hora do Estúdio CBN desta segunda-feira. Hoje é dia 18 de abril de 2022. Então, e veja. O Daniel contratou a banda do... Da onde, hein, Dani? Pra cantar parabéns pra gente. A banda do Zé Pretinho pra cantar parabéns pra gente. 5 anos no ar deste Estúdio CBN. Bom, você já acompanhou aqui uma conversa... Nossa, que beleza! Você já acompanhou aqui a conversa entre Maria Cristina Fernandes, Michel Coforado e José Godoy, 3 dos nossos comentaristas que você ouve neste programa. E agora vem aí o segundo batalhão, bastante mais numeroso. Põe na tela aí, pessoal, por favor. E à medida que eu for... Vocês não sabem quem tá aqui hoje, gente. Professor Pasquale... eu não queria interromper a conversa de vocês aqui e tal, mas estamos no ar para todo o país, para todo o planeta, tá? Eles não estão nem aí, eles não estão ouvindo a gente. Eles não estão. A gente chegou naquela parte da festa em que as rodinhas já estão feitas. Aí a gente entra tentando puxar uma conversa e não consegue, porque o pessoal já tá conversando animadamente ali. Essas partes meridionais. Eu tô com medo de colocar no ar, gente. Tira. Mas imagina só, como é que tá Você sendo o consegue papo? avisar eles aí que a gente tá no ar? Pasquale com Ariel. Professor Pasquale, Ariel Palácios, vocês estão nos ouvindo? Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Efeitos da cafeína na próstata. Você sabe que a gente estava aqui, eu e o Fernando, vocês estavam aí animadamente conversando e eu estava aqui tentando entrar na rodinha, né, da festa. Ah, Sabe quando você chega na festa, as rodinhas já estão feitas, as pessoas já estão conversando, você tenta se ambientar assim, puxar a conversa, falar, pessoal, tá na hora do parabéns. Sei lá, dar interrompida assim, não consegue. Era eu tentando falar com vocês. Bem-vindos. Mas olha, esse problema técnico foi ótimo, porque eu e o Ariel batemos um papo aqui magnífico. Ah, lá vai o Ariel sacar alguma coisa da estante dele. Livro do professor. O livro do professor e tanto Pasquale. uso o livro desbotado do professor. Muito bom. Pasquale e Ulisses, por favor. Ulisses Infante, meu querido amigo e irmão. Essa reunião vai ser boa de acompanhar. Ulisses que o original não é... O original grego do nome não é Ulisses, é Odissipo, não é? Odisseus depois, não é? E dali vem Odisseia, porque a história do Ulisses. Primeiro tem a Ilíada, que trata de Troia, que era Ilion, não era Troia. E a segunda parte do Homero, o poeta cego, o bardo, era a Odisseia. E que, segundo a lenda, Lisboa, Exatamente. fundada por Ulisses, e dali de Lisboa. Antigamente era Olisipo, e dali vem Olisipo, e daí chega em Lisboa. Alguma hora, com o passar dos séculos, a coisa vai se decantando e vira isso. Não é à toa que um dos tantos adjetivos relativos a Lisboa é uliciponense, né? Uliciponense, que genial! Pode-se dizer isso. Mais um motivo para gostar de Lisboa. Muito bom. Exatamente. Pessoal, eu sei que vocês estão animados aí, mas me deixa introduzir aqui mais um convidado da nossa festa e tal. Gabriel Dudziak tá com a gente. Oi, Dudzi! Olá, tudo Eba, bem? que bom que você Fiquem à veio. vontade aí. Tá bom o papo, hein? Eu quero introduzir Carlos Eduardo Éboli nesta comemoração. Fala, Tati, fala, Nando. O Éboli, eu tenho até vergonha de introduzir o Éboli, porque quando eu cheguei, o Éboli já era dono da CBN, né, Éboli? Nem tanto. Não, eu ouço o Fernando desde pequenininho. Tá? Olha que aqui nenhum de nós três pode falar nada sobre ouvir o outro desde pequenininho, não, tá?
Não pode. Éboli, que aliás tem uma figura importante da história espanhola, a princesa de Éboli, que era uma espécie assim de Maquiavela, Maquiavela. 1580, mas uma figuraça, uma mulher super poderosa, empoderadíssima na época. Muito bom, muito bom. Cadê João? Ariel, a minha turma é da Itália, Ariel, é da Itália. Então, não, mas a princesa de Éboli era italiana e foi pra Espanha. Ah, não, então tudo bem. Não, é isso. Então tá tudo em casa. Cadê? Quem falta? Falta o Falta só João. o João. Não, eu João quero contar pra Marcelo vocês que a gente vai ter uma convidada hoje. Eu vou manter esse segredo. Não contei pra nenhum de vocês. Vou manter esse segredo e já a gente chama ela aí. Falta o João, né? É isso, Pri? Falta. Tá chegando, o João sempre se atrasa para as festas. O João é assim, gente. Mas ele sai tarde da festa, que eu tô ligado. Sai tarde da Sai festa. tarde. Ó, Fica depois juntando os cacos. isso. Bom, Bom, Ariel, olha só. Fantasia. A gente está completando então 5 anos. E aí é uma pergunta difícil para você, que é olhando o mundo do jeito que você vê, do jeito que você enxerga. O que te chama mais atenção nesses 5 anos? Vixe. Nossa, tanta coisa no mundo, na América do Sul ou na América Latina, porque nesses 5 anos aconteceu tanta coisa. Bom, se falamos nos últimos meses, né, com a guerra da Ucrânia, mas tanta coisa. Para não falar o óbvio, que seria uma guerra na Europa, né, a guerra na Ucrânia, a guerra russa na Ucrânia, eu acho que podemos ir para o lado sul-americano e pegar um clássico. Que nesse aspecto eu diria que sim, aí se aplica a palavra bizarro. Essa é uma coisa que eu e o professor estávamos conversando, podemos ampliar agora, não é? Porque eu acho que o bizarro é uma palavra que tem que ser usada de forma precisa, não para qualquer coisa, e eu acho que no caso de Nicolás Maduro, sim, eu acho que é uma liderança bizarra. O nosso presidente Bolsonaro também entra para o clube dos bizarros. Eu acho que entra no top 5 do ranking Macondo de presidentes sul-americanos, né? Mas eu acho que Maduro acumula mais anos, né? Então, eu acho que, e como eu cubro a Hispano-América, eu acho que seria o Maduro. Eu acho que a última dele, inclusive, em outubro passado, a conversa que ele teve com um cavalo, ao qual ele falou sobre sua obsessão com um cavalo, isso transmitido ao vivo, não é assim, rumores tal, o próprio Maduro se prestando para isso, né? Ele falou sobre o defunto presidente Hugo Chávez, né? E aí ele convidou o Equino para caminhar com ele enquanto conversava sobre os conceitos de pátria. E o cavalo olhava meio arredio, ele só se mexeu, o cavalo, para limpar certas partes íntimas do cavalo, né? Opa. Aí depois ele deu uma cheirada em Maduro, pela derrière de Maduro, aí Maduro gritou, interrompendo a ação do cavalo, música, até a vitória sempre. Né? E aí, é que ele tem um longo currículo de conversar com a fauna. Ele seria uma espécie de Dr. Dolittle bolivariano, né? Porque o Dr. Dolittle, atenção, versão do Rex Harrison. Eu não acho muito tão boa a qualidade da versão do... esqueci o nome do ator americano. Ed Murphy. Ed Murphy. Eddie Murphy. É muito melhor a versão com Rex Harrison, dos anos 60, que tem música. É maravilhoso. Bom, mas o fato mais famoso de Maduro é de antes de 5 anos para trás, mas talvez alguns mais jovens não conheçam. Em 2013, ele fez uma revelação inédita de caráter ornitológico celestial. Ele declarou em público que um passarinho havia aparecido enquanto rezava em uma capela. Verdade. E que esse Penácio era o próprio fundador do chavismo reencarnado, isto é, Hugo Chávez, né? O pássaro lhe deu a bênção, dizendo, o pássaro disse, hoje começa a batalha, caminho rumo à vitória. Maduro nunca explicou se isso foi em linguagem, se o pássaro estava piando, ou se o pássaro falou disse, mesmo, hoje né? começa a vitória, né? Mas, enfim, por isso que eu classifico como Maduro bizarro, não né? tava puro nesse dia não, hein? Pois é, olha, que tem vários dias, né? Aí em combinação inédita com o espiritismo, a ornitologia pela primeira vez entrou na política mundial. Então 3 tweets da Einaudi. Diante... digamos, eu acho que isso é uma das... A conversa com o cavalo do Maduro.
Diante disso, o Ariel e amigos, a goiabeira vira café pequeno, né? Jesus na goiabeira. Eu lembrei da EMA. A EMA que Bolsonaro tentou conversar, virou até assunto. A EMA da cloroquina, né? Que não quis nem saber da cloroquina, virou as costas para o presidente, saiu andando. Mas e dentro desta meia década, Maduro tem outra, né? Porque ele passou da área ornitológica para a pecuária, porque ele fez uma visita na Expo Venezuelana, Expo Venezuelana Produção Soberana. Ele conversou com um grupo de vacas, filmado também. Ele solicitou apoio aos quadrúpedes, pedindo voto para as eleições da então Assembleia Constituinte. Aí em 2017 ele voltou a falar, 2017 ou 2018, ele voltou a falar no espírito do Chaves, mas já não era a versão passarinho, era o Chaves havia voltado transmutado em uma borboleta, quer dizer, da versão ornitológica para lepidóptera. Né? E aí, na sequência... Vou te falar que Noé é um estagiário perto dessa turma, hein? Noé. Não, sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque aí ele anunciou o Plano Coelho, mas aí o Chaves já não entrava na história. O Plano Coelho, o que era? Era que entrega de coelhos vivos para a população, para que as pessoas criassem coelhos em suas casas, para que procriassem, o coelho procria adoidado, né? E, segundo ele, aí as pessoas poderiam preparar, cozinhar os coelhos. Quer dizer, deixa uma parte em reserva para procriar e vai comendo os outros, né? Mas acontece que as pessoas não matavam os coelhos para comer, elas tratavam os coelhos como pets. E aí Maduro ficou enfurecido e em rede nacional de TV disse que isso era devido à dominação cultural yankee, onde se cria coelhos. As pessoas tratam coelhinhos bem, e que a frase dele era: isso é coisa da cultura americana, nas quais nos ensinaram que o coelho é bonitinho. Nossa, gente. Ariel, eu ainda quero saber mais do reino animal envolvendo o presidente da Venezuela, mas antes eu preciso fazer aqui estender esse tapete vermelho e dizer que nós temos uma convidada especial. Foi a primeira mulher a ter uma coluna, um comentário neste Estúdio CBN sobre futebol. Camila Carelli com a gente. Eva! Bem-vinda de volta! Tudo bem, gente? Boa tarde, Tati. Saudade de dizer isso. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Que linda! Camila Carelli. Pelos 5 anos. Obrigada por toda a colaboração que você deu na história do nosso programa também, trazendo comentários semanais toda segunda e sexta, falando sobre futebol feminino aqui nesse programa. Camila nos deixou recentemente, está brilhando em outras paragens, está lá brilhando diariamente na tela do Sport TV. Mas hoje eu fiz muita questão de trazê-la aqui, fico contente que todos os envolvidos tenham concordado, porque não ia fazer uma festa sem ela, né? Sim, claro. Ainda mais Camila, né? Pois é, né? Camila e festa são coisas que não se separam. E aí eu sabia que se eu convidasse, ela viria, né, Éboli? Porque sei que gosta de uma festa, né? Não precisa nem fechar, só começa o convite, não precisa nem terminar. Ô, Cá, então, ó, fala. Eu só não recebi o kit com a comidinha, a bebidinha, mas tudo bem. A gente também não. A gente tá esperando essa surpresa. Pra hora que a gente sair do ar, ter alguém na redação dizendo: ai, olha, parabéns, a gente comprou aqui esse bolo. Fica a dica aí, tem tempo ainda. Isso. Bom, o João também está conosco, né, João? Chegou? Tudo bem aí? Cheguei, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui nessa festa de aniversário. Obrigada pela sua presença um pouco mais cedo hoje. Agora são 4h20, eu sei que é complicado para o João, para todos vocês, na verdade, né? Que tem seus afazeres aí durante a tarde. A Ariel, sei que coordenou o horário dele com a entrada na Globo News. Camila hoje trabalhou de manhã. Éboli, Dudzi, nunca largam futebol. Sei que também estão aqui conosco hoje. Enfim, tô contente que vocês estão aqui. Professor Pasquale também, claro. Mas eu quero voltar para a história do Maduro com o Ariel. Dai. Cadê o Dai? Tá aí. Ô, Dai. Opa, boa tarde. E aí, Dai? Tudo bem? Bem-vindo. Boa tarde, Tatiana. Meus parabéns para você, para o Fernando e para toda a equipe que leva o Estúdio CBN pro ar todos os dias. Muito obrigada. Prazer. Muito obrigada a você também de agora estar participando do Estúdio CBN também toda segunda e quarta. Assumiu Convocadas com a saída da Camila e tem nos informado lindamente aqui sobre o futebol feminino. A gente ainda vai deixar a conversa... a conversa vai rolar solta, obviamente, mas eu quero voltar no Maduro e a incursão dele pelo mundo animal, porque parece que depois dessa história de passarinho,
ele fez uma incursão na pecuária, não é isso, Ariel? Pois é, não, essa que ele falou com as vacas. Foi isso, tá. Achei que, sei lá, ele tinha se embrenhado mais, como é que eu posso dizer, profundamente na área. Não, já com essa era suficiente, pedir voto para as vacas, para o gado. Bom, enfim, acontece também em outros lugares. Pois é. Ele acha... Eu quero lembrar uma coisinha, Ariel, você falou do cavalo, né? Incitatus, né? Você podia... Incitatus! Com a tua vasta cultura, você podia dizer quem foi Incitatus e qual é a relação dele com o Maduro? Bom, só falta essa agora por parte do Maduro. O senador, Incitatus, o senador, cavalo do imperador romano Calígula, que Calígula estava assim, totalmente biruta, né? Ali era hors concours, ali ele deixava no chinelo Maduro e Companhia Limitada. E ele designou uma hora o seu cavalo favorito como senador. O negócio era que ele participava das sessões no plenário, no Senado romano, ali que está pertinho do Coliseu, quem for a Roma pode ver as ruínas ali, e o problema para os outros senadores humanos, Homo sapiens, era que, volta e meia, o senador Quino deixava seus dejetos viscerais ali no plenário. E o imperador, assim, ninguém sai, todo mundo continua participando, vamos debater, tal e tal e tal. Então, eram sessões complexas. Animadas, exatamente. Agora, e o ego também é algo que eu acho que é próprio também de homens que ocupam esses postos, né? Se acham sempre muito poderosos e tal. O Maduro sugeriu um Nobel para ele mesmo? Como é isso, Ariel? Pois é. Ele Ig Nobel? Nobel da Economia. Seria como o Bolsonaro afirmar que merece o Nobel da Medicina, depois da pandemia que matou 660 mil brasileiros, mais ou menos, né? O Maduro disse que o país está recuperando o crescimento. Paradoxalmente, ele nunca tinha dito que o país estava em crise. Agora ele diz que o país está saindo da crise. Mas, enfim, o fato é que a Venezuela está numa recessão há 8 anos. Maduro eliminou 11 zeros das notas de bolívares. Lembra quando, no plano cruzado, acho que o Bresser Pereira tinha cortado, acho que 3 zeros ou 4 zeros? Bom, Maduro, em 2 ocasiões, em menos de 5 anos, eliminou 11 zeros das notas de bolívares para maquiar a desvalorização. E, além disso, ele foi rebatizando o Bolívar. Era o Bolívar, virou Bolívar soberano, e agora é Bolívar forte, e agora é Bolívar soberano. Quer dizer, é um rebranding, mas com rebranding você não tira a economia do fundo do poço, né? Então, Maduro fez isso. Bom, desde a posse de Maduro em 2013, a Venezuela perdeu 80% do PIB. E tudo isso muito antes do embargo que Donald Trump, que Obama primeiro aplicou aos integrantes do governo, não à economia venezuelana, os integrantes do governo, ou seja, o integrante do governo venezuelano que tinha contas bancárias nos Estados Unidos. Claro, evidentemente, todo mundo era patriota e não podia ter conta nos Estados Unidos, então ninguém sofreu nada, teoricamente. E depois, já com Trump, a partir de 2019, é que começaram sanções contra o petróleo venezuelano, que no fim das contas a Venezuela continua vendendo para outros países. Mas toda essa catástrofe econômica venezuelana é por conta própria mesmo de Maduro. Chávez deixou o país numa situação complexa e Maduro deu uma afundada no país fenomenal, sem ajuda de ninguém. Depois complicou com as medidas de Trump, mas já o próprio Maduro era responsável, autor de boa parte da obra, mesmo antes de Trump entrar na jogada. Agora, só para encerrar, nesse último mês e meio, a Venezuela conseguiu sair da hiperinflação, está numa mega inflação, mas não é hiper, e isso graças à semidolarização que o Maduro está fazendo da economia. Quer dizer, esse é outro problema. Amarrar a economia do país à moeda americana limita a política econômica. Quer dizer, então o Maduro está resolvendo o problema agora da inflação, mas está, digamos, se vinculando a outro colossal problema, né? Mas, segundo ele, abre aspas, não existe contradição entre dolarização e revolução. Fecha aspas. Eu ia lembrar que eu li uma notícia recentemente sobre inflação e que o Brasil finalmente conseguiu bater a Venezuela, né? A inflação oficial de março no Brasil foi superior à inflação oficial da Venezuela. Ou seja, esse pessoal que diz vá para Cuba, vá para a Venezuela, e agora?
E agora? And now? Pois é. Exatamente. E música, Ariel? Olha, música, hoje temos uma efeméride. A Grace Kelly, a atriz, ela tinha se casado em 1956, num dia como hoje, com o príncipe Rainier de Mônaco. Né? E o último filme que ela fez foi High Society, que é uma comédia onde trabalha o Bing Crosby, o Frank Sinatra e toca o Louis Armstrong. O Cole Porter fez a música de todo o filme, as canções são do Cole Porter. Então, eu acho que casa bem, aproveitando essa efeméride, servindo uma desculpa toda enrolada, mas serve para botar um pouco de jazz agora nessa nossa tarde, que é That's Jazz, do High Society, o filme de 1956, Bing Crosby e Louis Armstrong, onde Bing Crosby apresenta cada um dos instrumentos, depois todos tocam junto, e ele é uma espécie de resumo da origem do jazz. E dando espaço, no final da canção, ele faz uma referência ao rock and roll. Jazz begins and you take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box, one that rocks. Take a blue horn, New Orleans born. Aí está o Louis Armstrong. You take a stick with a lick. Take a bone. Trombone. Hold the phone. Take a spot. Cool and hot. Now you have jazz, jazz. Bizarro. Eu e o Fernando estamos impressionados aqui. Conta aí, Fê. A bobagem que nos impressionou. Eu fui procurar no YouTube, daí eu dei um play. Só que daí não estava sincronizado. Não, depois eu fui mais pra frente, eu parei exatamente ele cantando a música e eu assistindo ao vídeo aqui no YouTube. Tá absolutamente sincronizada a boca dele aqui com o que a gente tá ouvindo. Jamais farei novamente. Nunca mais vai acontecer isso e por isso estamos aqui um pouco passados. João Marcelo, você que está aí, fale sobre That's Jazz. Conhecia? Ai. Dá pra falar uma semana sobre jazz, né? Fico muito feliz com essa lembrança do Ariel. Realmente esse filme é incrível, é belíssimo, né? E aí ele vai falando de quem participa do filme, eu falei, caramba, a gente já esteve nesse lugar, né? Tem um musical com composição do Cole Porter, né? Tem o Bing Crosby e o Frank Sinatra. O Bing Crosby, ele era, de certa forma, uma referência pro Frank Sinatra antes dele começar a cantar, né? O Sinatra é mais novo e tinha nele uma certa referência. Ele apareceu não como um novo Bing Crosby, mas alguém para ficar nesse lugar aí do grande cantor americano. Acabou, passadas décadas aí depois, ele acabou ficando no panteão com um destaque maior para o grande público do que o Bing Crosby. Mas o Bing Crosby é incrível, né? Outro dia a gente comentou aqui, Ariel, que durante 50 anos, quase, um pouquinho menos, o single mais vendido do mundo era o White Christmas. White Christmas, exato. Cantado pelo Bing Crosby. E o Louis Armstrong, para mim, é o pai de todos, né? O Louis Armstrong, já ouvi alguns estudiosos, alguns artistas falando, principalmente o Wynton Marsalis, ele fala de uma maneira assim, definitiva, que o pai do canto americano, desse jeito de cantar, é o Louis Armstrong, né? Porque antes disso, você tinha o bel canto italiano, aquela coisa teatral, You love me, I love you. Aí vem o Louis Armstrong e todo mundo é meio filho do Pops, né? O Bing Crosby um pouco, o Frank Sinatra, Billie Holiday. Esse cara é um mestre, né? Uma das maiores figuras da música no século XX, na minha opinião, Louis Armstrong, né? Que teve no Brasil e quis conhecer o Pixinguinha. Você já deve ter visto essa foto, né, Ariel? Não vi essa foto, que genial. Louis Armstrong e Pixinguinha, isso é encontros gigantes. É antológico, é antológico. No Palácio das Laranjeiras, quando o nosso presidente era o Juscelino Kubitschek. Nossa Ai, que senhora. saudade. Que saudade. Ó, saudade. Deixa eu ser desmancha a rodinha aí, porque são 4h31. Deixa eu trazer aqui alguns ouvintes. O Clube Estúdio CBN está dizendo que voltou para pegar os canapés dessa festa. A Sheila tá falando que esse programa tá muito chique. Assim que a gente começou a ouvir jazz,
A Ludmila Pinheiro escreveu trilha sonora do copo com gin. E o Ronaldo escreveu mão de Playmobil. Imediatamente, mão de Playmobil. Nosso time hoje tá bonito, Segura hein? aí, hein? Camila Carelli tá com a gente. Nossa convidada especial. Também reunimos aqui Ariel Palácios, professor Pasquale, João Marcelo Boscoli, Carlos Eduardo Éboli, Gabriel Dudziak, Leonardo Dai, Fernando e eu para essa festa de 5 anos do Estúdio CBN. Repórter CBN agora, voltamos em seguida. Here we go. If you sail over the sea. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Segunda-feira, 18 de abril de 2022. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou uma revisão das normas sanitárias em resposta à pandemia de Covid-19. Também serão repassadas as resoluções que tratam do uso emergencial de vacinas como a Coronavac e medicamentos específicos para tratar a doença. O Ministério da Saúde pediu à Anvisa que autorize a manutenção por até 1 ano do uso emergencial de alguns produtos para combater o coronavírus. O pedido ainda precisa passar pela diretoria colegiada da Anvisa. Lideranças indígenas da terra Chipaia, no Pará, pediram que a segurança na região seja reforçada depois dos conflitos relacionados ao garimpo ilegal na terra indígena. 5 homens e 2 adolescentes que já haviam sido presos e apreendidos no último sábado foram soltos no mesmo dia. O pedido por reforço na segurança foi enviado à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ao menos uma pessoa morreu na queda de um avião de pequeno porte na zona rural da cidade de Cabeceiras, em Goiás. Os bombeiros foram até o local e constataram a morte do piloto, de 55 anos. As causas do acidente ainda serão investigadas. A Câmara de Vereadores da cidade ucraniana de Mariupol informou que pelo menos 1.000 civis estão em abrigos antiaéreos numa usina siderúrgica de Azovstal. O local é um dos pontos em que os ucranianos ainda dominam na cidade. A região tem sido fortemente atacada pelos russos desde o começo da guerra, em fevereiro. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Aí sim, hein, Dani? Tava sentindo falta de alguma coisa assim, mais, como é que eu posso dizer? Mais a nossa cara, não é mesmo? 5 anos de Estúdio CBN no ar, trouxemos uma convidada especial. Camila, vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para Maria Cristina, pro José Godoy, pro Michel, mas obviamente na sua área. Não vou te perguntar o que é que a gente pode notar de mudança na política nos últimos 5 anos, nem no mercado editorial. Mas no futebol feminino a gente viu mudança e viu mudanças muito animadoras nos últimos 5 anos, não viu, não? Muito, né, Tati? Acho que animadoras e mudanças muito representativas pra gente considerar o tempo, né? O pouco tempo em que essas coisas aconteceram, né? Porque quando a gente fala do cenário geral, um recorte assim, histórico do futebol feminino, a gente lembra que houve inclusive proibição da modalidade no Brasil e a gente está falando de 40 anos atrás. E aí, de repente, desde a volta, e aí eu estou falando de Brasil e de mundo mesmo, mas desde a volta, né, do futebol feminino no Brasil especificamente, mas acompanhando o que aconteceu ao redor do mundo, a gente via tudo muito lento ainda, né? As coisas indo acontecendo mais nos países onde ele já era mais tradicional, onde a modalidade era mais tradicional, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Mas nos outros países, mesmo na Europa, ainda de uma forma mais lenta. E de 2019 para cá, a gente tem aí num recorte de 3 anos, uma evolução muito significativa, né? Então, acho que mais do que animadora, ela foi talvez mais rápida do que a gente esperava. Lembrando que ainda tem muita coisa para melhorar, principalmente quando a gente fala do futebol brasileiro, mas
ainda assim a gente viu depois dessa Copa um marco muito significativo e até mundialmente falando. A gente vê outros continentes também aumentando o seu investimento, discutindo mais a questão de premiação, a questão de pagamento, enfim, de equidade também dentro do futebol. A gente vai ter uma próxima Copa do Mundo disputada na Austrália e na Nova Zelândia, que fizeram um grande processo de renovação de investimento e até para serem sede de uma Copa do Mundo. Então, não foi só no Brasil, mas aqui a gente acompanhou de uma maneira ainda mais significativa, porque de 2019 para cá a gente tem um investimento muito maior nos campeonatos nacionais. A gente tem hoje um campeonato brasileiro que, além de ser muito mais competitivo, ele envolve as principais camisas do futebol masculino também, digamos, os clubes mais tradicionais, né, que se tornaram mais tradicionais pelo futebol masculino, também hoje tendo um olhar mais cuidadoso e mais competitivo dentro do futebol feminino, isso em virtude também de uma definição lá da FIFA, da Conmebol, né, de que os países que disputam as competições masculinas tivessem também equipes femininas, mas a partir daí isso também ajuda. Mas a gente tem hoje essa competição mais equilibrada, transmitida em TV aberta e TV fechada. Em 2018, se a gente quisesse acompanhar o Campeonato Brasileiro, a gente tinha muita dificuldade de poder ver as partidas. E hoje a gente consegue, hoje a gente tem transmissão, hoje a gente tem cobertura, tem muitos veículos acompanhando, hoje a gente tem a torcida que já tinha, né, interesse, mas agora consegue de fato acompanhar, e aí a gente tem uma mobilização maior dos torcedores de estarem nessas partidas. A gente viu uma mudança também na gestão do futebol feminino no Brasil, era algo que a gente pedia há muito tempo, que era, antes de tudo, né, uma gestão que envolvesse pessoas que conheçam da modalidade e principalmente mulheres. E a gente viu isso acontecer aos poucos nos últimos anos também, com a chegada da Aline Pellegrino, da Duda, que hoje não está mais, mas agora a gente tem também a chegada da Ana, trabalhando junto com a Pelé, que já trabalhavam em São Paulo juntas, e agora a Ana Lorena trabalha também na CBF. A gente teve a chegada da Pia, que é uma técnica muito vitoriosa no futebol mundial, tanto com a seleção americana quanto com a seleção sueca. Então, assim, acho que é uma série de avanços que a gente teve, que ainda precisam continuar acontecendo, mas eu acho que até de uma forma bem rápida de 2019 para cá. Isso é muito positivo. Hoje é mais fácil a gente explicar para as pessoas quando a gente ouve aquela repetição daquele preconceito, né? Que não é legal de assistir, ou ninguém tem interesse, ou não dá audiência, não dá público. Hoje a gente consegue rebater com informação, né? Com dado. De uma forma mais fácil. Está muito evidente que nunca foi essa questão, né? Que era a oportunidade que se dava, o investimento. Ainda tem muito para caminhar. Quando a gente fala de divisão de base no Brasil, ainda tem muita coisa para acontecer, mas eu acho que o crescimento foi bem exponencial nesses anos. Isso é muito bom. Legal, demais. Dai, tem algo a acrescentar? Tenho sim, acho que a Camila mencionou bem a Copa do Mundo de 2019, né, que foi uma Copa do Mundo que aumentou a audiência do futebol feminino no mundo todo, criou um clima de Copa do Mundo mesmo, no mundo inteiro, e aqui no Brasil também. Mas eu acho que o grande fato desses últimos 5 anos no futebol brasileiro, no futebol feminino do Brasil, foi justamente quando a CBF, lá em 2019, até a reboque dessa definição da Conmebol, que a Camila citava agora há pouco, passou a condicionar a participação dos clubes na Série A do Campeonato Brasileiro masculino à existência de uma equipe de futebol feminino. E eu vou dizer que esse é um grande marco, porque quando essa ideia surgiu lá atrás, sempre tem, né, aquela resposta das pessoas que dizem assim, mas obrigar não vai levar a lugar nenhum, porque se obrigar as pessoas vão fazer qualquer coisa só para dizer que tem e ponto final. Acho até que algumas pessoas que usavam esse argumento tinham uma boa intenção, mas acho que boa parte das pessoas que usavam esse argumento usavam porque são pessoas que fazem aquele esforço imenso para que o mundo continue do jeitinho que ele está, né, com os mesmos defeitos que ele tem. E quando a gente olha para hoje, a gente olha, por exemplo, o Palmeiras sendo um dos favoritos ao título brasileiro, a gente percebe como foi importante dar esse passo e impor essa obrigatoriedade. Porque o Palmeiras é um time que provavelmente não teria até hoje um time feminino se não tivesse sido obrigado a isso. E quando fez, talvez até no primeiro momento tenha feito meio para cumprir a obrigação. Mas com o passar dos anos, cada vez que ia jogando, cada vez que ia perdendo, cada vez que tinha um clássico contra o Corinthians e perdia, porque era um time muito inferior, foi alimentando o desejo de fazer direito.
Então, quando você olha hoje para os times que estão disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, muitos deles começaram a investir no futebol feminino a partir dessa obrigatoriedade. Então, é uma amostra de que, às vezes, sim, é preciso você forçar, é preciso você exigir para dar o empurrão inicial, para que depois, cada um com a sua competência, cada um com o seu interesse, faça o trabalho bem feito, como a gente tem visto alguns times fazerem aqui no Brasil. Muito bom, excelente. Camila tem que ir, né? Participação especial é assim, gente. O Ariel também. Eu vou me despedir da Camila. Segura aí, Ariel, que eu sei que você ainda tem uma coisinha para falar, tá? Aliás, bom, Camila, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu tô muito feliz de te ver na tela, como em outros tempos mesmo, não dividindo a tela com a gente, não como agora eu me acostumei a ver você só naquela tela da minha televisão. E, bem, muito obrigada por tudo, por levar o futebol feminino para tanta gente nesse estúdio CBN. Você siga fazendo isso lindamente, como fez aqui. E, bem, portas abertas sempre, né? Querendo voltar, sempre vai ter uma cadeira aqui para você. Muito obrigada. Obrigada, Tati, pelo convite. Um beijo para vocês todos, para meus colegas aqui de aglomeração. Saudades! Imagem do professor, que honra. Um beijo para o professor Pascoal, João, Dudes, Léo, que está brilhante aí no Convocados. Pro Éboli, Ariel, hoje meu companheiro aqui também, que de vez em quando dá uma de janelinha no Sport TV também. Então, muito obrigada a todos vocês. E, Tati, antes de ter sido comentarista aqui, sou uma ouvinte do Estúdio CBN, então é uma honra, um prazer estar aqui. Meus parabéns pelo programa que vocês fazem, que eu sou muito fã mesmo. Você, Fernando, com muito carisma, com muita inteligência, mas com muita informação. Eu sou fãzaça do estúdio, é um prazer estar aqui, viu? Obrigada. Cá. Beijão, Cá. Ariel, suas considerações. Ariel também tem que dar a saidinha. Suas considerações, Ariel. Tinha uma bola para bater sobre a palavra bizarro, que vocês chegaram a citar mais cedo na nossa conversa. Eu vou me despedir, mas deixo o professor para explicar logo depois da minha saída, porque eu, quando me referi a Maduro como um líder bizarro, é porque é muito esquisito, é muito esdrúxulo, né? E bizarro, nos últimos 10 anos, 12 anos, talvez, se usa para qualquer coisa levemente diferente, levemente esquisita. Não, bizarro tem que ser usada propriamente para as coisas muito diferentes. Mas eu deixo o professor para explicar isso. Deixo o professor também para explicar, porque eu vou me despedir também com um feliz lustro para a CBN. Por que lustro? O professor explica por que lustro. Por que lustro? E encerro também dizendo que, talvez na quinta, eu esqueci, lamento, Tatiana Fernandes, esqueci de citar outra parte animal do mundo da fauna do Maduro, porque esqueci de citar sobre aracnofobia e política, pelas declarações que ele fez sobre Peter Parker, mais conhecido como Homem-Aranha, botando a culpa dele em várias coisas. Mas isso eu posso contar na quinta-feira. Nunca acaba, interminável. Digo, Gabriel Garcia Marques ficaria no chinelo, ficaria desempregado hoje em dia, vendo Brasil, vendo Venezuela, enfim. Mas eu deixo o professor para que explique o uso correto da palavra bizarro e de onde vem, e o uso da palavra lustro. Feliz lustro. Obrigado. Obrigada. Fenomenal, que vocês tiveram por muitos mais lustros pela frente. Obrigada por deixar as nossas quintas-feiras mais elegantes e cultas, Ariel. Obrigada, um beijo para você. Obrigado a todos, foi um prazer. Grande, Ariel. Uma Obrigado, honra. Professor. Tchau, tchau. Vamos lá, professor Pasquale. Bizarro. Já estou indo no meu dicionário aqui. Bizarro. Bizarro é uma palavra que vem... ela tem a origem da origem da origem da origem. Quando a gente faz a pesquisa sobre bizarro, a gente vê que, num primeiro momento, vem do espanhol, depois o espanhol talvez calcado no italiano, o italiano calcado no francês, né? Bizarre. Eu vou ler para vocês aqui o que diz o dicionário Treccani, eu até batendo papo com o nosso querido Ariel antes do programa. Ele me disse que a filha dele estuda numa escola bilíngue de Buenos Aires, e uma escola que ensina italiano, né? E eu até disse para ele que em Montevidéu também existe uma escola italiana muito conhecida, muito, muito interessante. E o primeiro sentido que está no Treccani, né, que é um dicionário italiano, que é o meu dicionário de cabeceira aqui, que atrai a atenção pela sua estranheza e originalidade, fantástico, extravagante e por aí vai. E depois, o segundo sentido, irascível, que é irá e não irá, né?
Isso traduzindo para o português. Irascível, que se irrita, que é levado à ira facilmente. Se a gente pegar no nosso UAIS, aí vocês não vão acreditar, vocês vão cair da cadeira. O primeiro sentido que aparece em bizarro é que se destaca pela boa aparência ou expressão pessoal, bem apessoado, que tem bom porte ou boa postura corporal, garboso e papapá, papapá. Depois, lá para frente, informal, né? Que é esquisito, estranho, excêntrico, insólito. Mas esse é o sentido que vingou, né? Porque quando se diz que uma coisa é bizarra, a gente quer dizer que ela é justamente isso, esse sentido que fica lá no fim da lista, e no caso o Wise põe no fim da lista, porque o Wise vai dando as palavras, as acepções, né, de acordo com o tempo, né? É uma explicação, uma identificação cronológica. Então, para a gente ver como esse sentido vem lá para trás, vem por último, mas vinga, é o que vinga, é o que fica, né? Então, esse bizarro tem esse sentido efetivo hoje na língua, de coisa que chama atenção pela excentricidade, por ser insólita, por ser incomum e por aí vai. E o lustro, né, que o nosso querido Ariel citou, a gente aprende na escola que lustro é um período de 5 anos, mas é bom lembrar que é um período de 5 anos porque em Roma, lá para trás, de 5 em 5 anos, se fazia uma cerimônia de expiação, de purificação, aquela coisa tipo caça às bruxas e tal, e o nome disso era lustro, né? E aí, do fato de ser uma cerimônia que se fazia de 5 em 5 anos, né, é que nós passamos a ter lustro como indicador desse período de 5 anos, né? Mas a etimologia, como eu disse, é essa, né? É um sentido de sacrifício, uma cerimônia de expiação. E quem promovia isso eram os censores, né? Então, veja só, de 5 em 5 anos, você está livre, você não está, você está purificado, você não está, e por aí vai. Muito bem. Bom, a gente ainda... Nós aqui não estamos purificados, viu? Nós somos impuros. Graças a Deus. Aliás, outro dia, graças a Deus, outro dia eu mandei uma mensagem para o João, porque a gente estava no carro, minha mulher e eu, e a Juliana e eu, e a gente estava zapeando no rádio, e pumba, e a gente cai na música Casa no Campo, né? Elis, Regina e Pedro Mariano num dueto ali, né? Aí eu imediatamente mandei uma mensagem para o João. João, estamos ouvindo aqui o filho legal da Elis, como diz a Tatiana. O filho mais legal. Porque o João é legal também, mas o mais legal é o Pedro. Ah, mas você não sabe o que ele me respondeu na lata, né? Que ele é terrível. A gente pensa que vai quebrar as pernas dele, ele quebra todas as nossas pernas. Ele me respondeu, eu sou ilegal. Então, com essa maravilhosa declaração, a gente vai para 4 minutos de informação na sua cidade. Volta já. Ó, quem chegou? Mostra aí. Tem que ser ali. Cuidado. Quem é que chegou? O bolo. O bolo! Agora, João, olha É pra gente, viu, Pedro? Olha só, deixa eu te contar. Esse bolo todo aí, enorme aí, só pra você? Só nosso. Ó, a gente dividiria se vocês estivessem aqui na redação, por isso a gente convidou pra vir. João Marcelo, mensagem que chega. Eis que ligo o rádio e meu nome sendo propagado aos 4 ventos. Eu falo que Assinado é o filho mais legal Pedro da Elis. Mariano. É ou não é? Além de tudo, é nosso ouvinte, gente. E aniversário do Pedro hoje também. Pedro, feliz parabéns! Você já ligou pro Pedro, João? Você já ligou pro Pedro hoje? Ou a gente tá te lembrando que hoje é aniversário dele, Não, eu já liguei, já escrevi pra ele cedo. Que isso? Parabéns, Pedro! João! Já, claro. Eu que lembrei ele que é aniversário dele. Não, isso é a sua cara, não a dele.
do Pedro te ligando. João, hoje é seu aniversário, não se esqueça. Parabéns. O filho legal da Elis. O filho mais legal da Elis. E aí tem o ilegal que trabalha com a gente aqui. Tchau, ilegal. É isso aí, viu? Ô, gente, ó, eu quero dizer palavras bonitas pra vocês também, que estão aqui com a gente todos os dias ajudando a carregar esse piano. Cadê? Não, melodramática não, porque a gente não é disso, né? Vocês estão ligados. Tô fazendo um agradecimento sincero aqui, bastante verdadeiro, pelo fato de vocês estarem com a gente há tanto tempo, informando e levando senso crítico no futebol para os nossos ouvintes. Muito obrigada, Dudzi, Éboli, Dai, que está aqui, pegou essa missão de seguir falando de futebol feminino aqui, porque enquanto pudermos não abriremos mão. Então, muito obrigada, viu, aos três. Ó, parabéns. Muitos mais anos de vida. Parabéns pelo aniversário, né? Pela data, mas também pelo trabalho. Trabalho difícil, duro, mas que vocês exercem com competência. Vocês dois, Fernando, Tatiana, Janaína também, que segura o rojão aí o tempo todo. E os ouvintes também que contribuem muito. Tchau. Muito obrigada. Beijo. Professor Pasquale, João, professor desde o primeiro dia, João desde o segundo mês, sei lá. Mas com a gente desde o comecinho aqui. Nem tenho palavras para vocês, viu? Obrigada por todo dia. Sei lá. Espaço civilizatório. É isso que nós tentamos ser. E isso que nos faz seguir adiante. É isso. É o que me faz levantar da cama todos os dias. Fazer desse espaço um espaço civilizatório de informação, de reflexão, de análise, para que a gente ande para frente. Sempre, né? A sociedade, a humanidade. Meu companheiro. Eu aprendo todo dia aqui. Um prazer estar aqui ao seu lado, ao lado de tantos amigos. Valeu. Obrigada. Um beijo. Por tudo. Ó, tô até suando. Talvez eu chore agora. Fique à vontade. Janaína. O que a gente fala pra Janaína nessa hora? Te amo. 30 trilhões de beijos para ela. Ela é ótima. Jana, você é demais. Mesmo. Irretocável. Guerreiraça. Estamos juntas sempre. 5:02, para não tomar bronca no dia do aniversário, vamos embora, né? Vem aí o ponto final CBN. Tchau, gente. Beijo, gente. Amanhã tem mais, hein? Às 2h. Ah, bom, um agradecimento super, hiper, max especial aos nossos ouvintes, sem quem nada disso faria o menor sentido. Obrigada a todos.